códigos Ambima de regulação e melhores práticas para os fundos de investimento. É importante dizer que esse código não anula ou sobrepõe a legislação ativa e vigente atualmente. Propósito e abrangência. O propósito geral desse código nada mais é do que estabelecer e delimitar alguns parâmetros pelos quais as instituições participantes devem orientar as suas atividades, no que se diz respeito a fundos de investimento. Além disso, devem cumprir a concorrência leal, a padronização dos procedimentos das instituições, maior disponibilidade e qualidade das informações oferecidas sobre fundos de investimento e elevação de padrões fiduciários para melhor promoção das práticas do mercado. Princípios gerais. Os princípios gerais afirmam que todas as instituições devem estar atentas a algumas regras de acordo com as suas atribuições e responsabilidades no que se diz respeito aos fundos de investimento. As regras são, basicamente, a de desempenhar as funções e atender os objetivos descritos nos prospectos do fundo, cumprir com as obrigações visando sempre atender a todos os princípios éticos e evitar aquelas práticas que podem prejudicar ou ferir a indústria dos fundos de investimento. Prospecto. Informações relevantes e obrigatórias. Segundo o código, devem ser fornecidos aos clientes, no momento do seu ingresso ao fundo, um prospecto atualizado e dentro dos parâmetros estabelecidos. Esse prospecto deve trazer informações sobre o fundo, com suas principais características e informações relevantes ao investidor, bem como os riscos envolvidos e as responsabilidades do mesmo em relação ao fundo. Ainda na capa do prospecto, deve estar presente o selo com a logomarca da Ambima, juntamente com o texto obrigatório para expor o compromisso das instituições com o cumprimento das regras. Além desse, alguns outros avisos também são obrigatórios, de acordo com o risco do fundo, explicando as estratégias do mesmo. Os riscos são envolvidos, bem como a conformidade daquele fundo com o código de regulação. Publicidade e divulgação de material técnico dos fundos de investimento. Essa norma do Código de Melhores Práticas tem como objetivo uniformizar e disciplinar as publicidades e materiais técnicos de fundos de investimentos, e se tratam somente de relação entre as instituições participantes e os investidores, sejam eles já clientes ou potenciais clientes, e não se aplica para relações restritas entre as próprias instituições participantes ou entre elas e seus funcionários. Melhores práticas. Esse item afirma que todas as instituições participantes devem focar-se nos princípios que conduzem às melhores práticas de mercado, no que diz respeito à publicidade e divulgação do material técnicos, e que não devem se limitar às diretrizes que compõem essa norma. São esses princípios: objetividade e relevância, consistência, atualidade e regularidade, transparência e clareza, comparabilidade, concorrência leal e adequação. Dos avisos obrigatórios. Ainda segundo o código, todo material técnico ou publicidade deve estar de acordo com as regras de utilização do selo Ambima, bem como para a divulgação de avisos e notas aos clientes. Os avisos são relevantes aos conteúdos, alertas sobre a necessidade de leitura dos prospectos e, em determinados casos específicos, como em materiais que tragam históricos de rentabilidade, menção à performance do fundo ou caso se cobre taxa de entrada, saída ou demais taxas. Divulgação de rentabilidade, rendimento e comparações. Para a divulgação da rentabilidade e rendimento dos fundos, bem como de comparações realizadas, é preciso seguir também algumas regras, e essa divulgação só é autorizada de acordo com alguns padrões, tais como a divulgação do mês anterior, divulgação mês a mês ou acumulado do ano, divulgação de anos anteriores e etc. Além disso, todas as divulgações devem ser acompanhadas da média aritmética do patrimônio líquido do referido fundo. Das qualificações. Podem ser considerados como qualificações todos os títulos, rankings, análises ou relatórios e semelhantes que qualifiquem o fundo ou a instituição no que se diz respeito à administração, gestão ou distribuição. Para a divulgação dessas qualificações, também é necessário que sejam atendidos alguns requisitos, tais como informar a fonte pública responsável e que a qualificação seja baseada em metodologia transparente, de fácil acesso, pública e replicável, entre outros requisitos. Marcação a mercado, MAM. O Código para Fundos de Investimento e diretrizes da marcação a mercado possuem diretrizes que servem como um complemento para o Código de Regulação de Melhores Práticas para Fundos de Investimento, a Ambima. A prática da MAM visa registrar os ativos, valorizando-se e evitando a transferência de riquezas entre os cotistas dos fundos de investimento. Ademais disso, ainda confere mais transparência à série de riscos envolvidos,
visto que as oscilações do mercado são fatores determinantes para o preço dos ativos. Serviços de administração, gestão e distribuição de fundos de investimento. A administração de um fundo de investimento engloba uma série de atividades que estão relacionadas, indireta ou diretamente, aos parâmetros de funcionamento e também da manutenção do fundo. Já a gestão de um fundo de investimento engloba uma série de decisões que devem sempre ser executadas de acordo com o regulamento do fundo e também com o seu prospecto. No que diz respeito à distribuição de fundos de investimento, isso é caracterizado pela oferta de cotas de fundos de investimento, seja para investidores ou potenciais investidores, e seja de forma coletiva ou individual, que terá como resultado a captação, ou não, de recursos para serem investidos no fundo. Dever de verificar a adequação dos investimentos recomendados. Suitability. As instituições financeiras participantes têm o dever de seguir alguns procedimentos formais que tornem possível a verificação de que as responsáveis pela distribuição dos fundos possuem procedimentos específicos para conferir a adequação dos investimentos almejados pelo investidor, de acordo com o seu perfil de investimento. Para isso, é preciso que, na distribuição do fundo, se colete informações sobre o investidor, pois são elas que ajudarão a definir o seu perfil e garantirão a adequação dos objetivos de investimento.